Obrigado pela oportunidade de falar ao seu coração, estabelecer esse encontro aqui, para mim tão importante sempre, porque eu sei o quanto que Deus me responsabiliza ao estar aqui, porque todo encontro gera responsabilidade. E justamente porque sei que a grande missão que Deus me deu é comunicar o seu amor. Essa semana eu estava conversando com uma grande amiga minha e nós falamos justamente sobre isso. No quanto a experiência do amor é fundamental na vida humana para o nosso próprio alicerce como pessoa. Para eu dar certo como gente, eu preciso muito de amor o tempo todo. Amor de verdade. Não estou falando de posse, não estou falando dos exageros, não. Estou falando de amor. Aquele comprometimento que nos coloca uns diante dos outros, neste compromisso de ser para o outro um sustento. E é por isso que a religião é tão sábia em nos ensinar que Deus é amor. Porque só assim a gente pode ter essa experiência humana de Deus, não é? Toda a experiência que nós fazemos, por mais que a gente queira que ela seja divina, ela sempre passa pela nossa carne. Toda a experiência divina que faço de Deus é também humana. E compreender o amor de Deus e trazê-lo para a nossa vida é justamente colocá-lo dentro do contexto dos significados mais profundos que nós precisamos ter para que a nossa vida aconteça, para que ela possa dar certo. É por isso que a convicção de que Deus nos ama, de que Deus ama a mim, Deus ama você, pode realmente fazer diferença na nossa história. Porque ao acreditar que Deus me ama, eu acabo colocando dentro de mim uma série de possibilidades que só o amor pode me conceder. A partir do momento que alguém me ama, eu me sinto comprometido com esse amor e quero fazer de tudo para que a minha resposta a esse amor seja sempre saudável. Porque o amor é estímulo. Quando eu digo para você que Deus ama você, outra coisa eu não quero senão estimular o seu processo humano. Ter o amor de Deus como crença, como esteio para a nossa realização religiosa, não é outra coisa senão a gente estar estimulado para vencer as nossas questões todos os dias. Poder dormir hoje, daqui a pouco, com essa tranquilidade no coração, saber que Deus continua amando você. Que não há nada nessa vida que possa obscurecer ou apagar esse amor. O que nós podemos fazer muitas vezes, por uma inconsequência dos nossos erros, ou até mesmo por uma atitude muitas vezes errada que nós vamos assumindo, é a gente se desprender dessa verdade. E pode observar, quando uma pessoa não é amada, ela entra num processo de autodestruição. Porque é natural que o desamor destrua. Mas é certo também que o amor constrói. E é por isso que nós estamos o tempo todo insistindo nessa verdade de fé, porque o meu coração precisa dessa convicção, o seu coração precisa dessa convicção. Deus nos ama. Deus cuida de nós. E descobrimos então na religião uma experiência de cuidado que nos ampara existencialmente. Você sabe que às vezes eu fico pensando que na vida tudo que nós fazemos é uma tentativa de encontrar um amparo existencial. O que é esse amparo existencial? Um lugar onde eu possa, uma sensação, uma satisfação, ou quem sabe até mesmo uma convicção, que me coloque num estado confortável para viver. Não significa que esse conforto vai me retirar da luta que é própria de todo mundo, não. Mas o amparo existencial é aquilo que me segura como gente. São os meus valores, são as minhas convicções, que muitas vezes visitam as nossas sensações, não é? De vez em quando as minhas convicções visitam as minhas sensações. E eu sinto aquilo que eu acredito. Mas nem sempre eu consigo sentir aquilo que eu acredito. Aí eu vivo a experiência de fé numa outra dimensão, que não é tão sensitiva, mas está aqui dentro, é convicção, é caráter, faz parte da minha mentalidade. Mas de vez em quando eu sinto os benefícios da minha convicção. Isso é muito interessante. Quando eu descubro nos meus dias as consequências da minha fé.
Quando você, por exemplo, deita na sua cama e você consegue resolver todos os dissabores que você teve ao longo do dia, dos desaforos que você ouviu, das coisas que não deram certo. Quando você consegue fazer esse processo alquímico, essa transformação, porque você tem um amparo existencial que se chama amor de Deus. Você se sente amado por Deus. Você não é qualquer um. E porque se sente amado por Deus, você começa a pensar 2, 3 vezes antes de escolher alguma coisa que você sabe que vai lhe fazer mal. Ou você vai pensar 2, 3 vezes antes de dizer alguma coisa que possa fazer mal às pessoas. Você vai começar a medir um pouco o seu jeito de ser. Você vai fazer de tudo para que a sua presença não seja de mais nem de menos. Você vai fazer de tudo para não ser inoportuno, para não ser indelicado, para não ser invasivo. Você vai fazer de tudo para que a sua postura seja condizente com aquilo que Deus espera de nós. É um amparo. Ao acreditar em Deus, ao acreditar que Deus me ama, que Deus me quer feliz, eu construo dentro do meu coração, eu coloco essa pedra, esse fundamento, esse alicerce, para que eu tenha o meu amparo no momento em que a vida for difícil para mim. E só assim a gente fica de pé, quando nós temos bons amparos afetivos, né? E a experiência de Deus é também um amparo afetivo. Mesmo que a minha fé em Deus muitas vezes não visite as minhas sensações, eu preciso ter isso dentro de mim como uma cura de todas as minhas orfandades. Eu não estou sozinho. Eu tenho um Deus que cuida de mim. E como é que Ele cuida de mim? Me recordando, me abrindo os olhos, me fazendo o tempo todo estar consciente para aquilo que eu preciso realizar e gratuitamente esperar, pacientemente esperar por aquilo que Ele faz por mim. E nessa mistura daquilo que Deus faz por mim com aquilo que eu faço por mim mesmo, eu tenho então uma pauta de luta, uma pauta humana de transformação, um cotidiano cheio de dinâmica, que não para, não é? A dinâmica da vida humana nunca vai ter fim. Enquanto eu viver, enquanto você viver, enquanto nós vivermos, nós estaremos neste processo de transformação. Agora, quando a gente está neste processo de transformação, tendo a fé que Deus nos ama, que Deus nos quer bem, tudo é mais fácil. Porque muitas vezes os nossos problemas, as nossas lutas pessoais só serão resolvidas quando estiver dentro de nós essa convicção. Porque eu tenho valor. E porque tenho valor, sou capaz de ir à luta. Sou capaz de buscar os resultados. Sou capaz de não desanimar. É o vínculo, né? É muito importante o vínculo na vida humana. Quando você sente que você tem alguém nessa vida, você acorda melhor, você levanta melhor, você trabalha melhor. O amor faz isso com a gente. A partir do momento que nós estamos vinculados, a gente começa a ter mais cuidado com a vida que tem. Porque você sabe que o seu vínculo, você estar ligado ao outro, é instância de vida para o outro. Só assim a gente entende por que o pai é capaz de se cuidar mais depois que ele tem um filho. Porque ele sabe muito bem que esse vínculo não só lhe impõe o prazer de ser pai daquele menino, mas lhe impõe também a responsabilidade. Porque eu amo, porque eu sei que ele precisa de mim, eu começo a ser mais responsável com esse amor. E isso é corresponder, né? Eu vou cuidar um pouco mais da minha vida, eu vou cuidar um pouco mais do meu coração, porque eu agora tenho vínculos. E eu quero oferecer a minha melhor parte àqueles a quem eu estou vinculado. Uma relação respeitável, de amizade. Amizade não no sentido de ficar convivendo, não, viu? É de ser amistoso. Porque, para nós cristãos, nós não temos o direito de tratar o outro com a mesma moeda. A regra de Italião não serve para nós, dente por dente, olho por olho. Essa não serve para nós. Podemos ficar magoadinhos porque o outro nos disse coisas mentirosas, então tá bom, é só você colocar esse filtro, o que ele disse sobre mim não corresponde à verdade. Não quero isso para mim. Ou então se o outro disse uma coisa que corresponde à verdade e te magoou, você encara isso como uma oportunidade que você teve de ouvir a verdade. Mas não fique magoado por isso. Encaminhe-se.
Porque se a gente não encaminha a mágoa, ela vai nutrindo, ela vai crescendo, ela vai nutrindo outros sentimentos desfavoráveis demais a nós. Por que a gente não rumina o que é bom? Por que a gente não rumina essa palavra que coloca coisas boas na nossa mente e ao invés disso a gente fica ruminando a palavra ruim que a gente escutou ao longo do dia? Você mesmo. Quantas vezes você foi deitar e não conseguiu parar de ruminar aquela palavra infeliz que alguém lhe disse no seu ambiente de trabalho? Pode ser que esteja acontecendo hoje. Você esteja extremamente chateado com uma palavra maldosa que você ouviu, ou com uma coisa ruim que você ficou sabendo que alguém fez contra você. Você leva isso para a cama e não consegue nem dormir direito porque fica ruminando isso. Aquela palavra maldita vai e volta, e não sai, provocando uma doença mental em nós, porque toda vez que nós estamos preocupados, que a gente não consegue dormir, porque o ódio está nos habitando, nós estamos adoecendo a nossa mente. Que é preciso curar o pensamento para que depois você tenha modificado o sentimento. Sim, o perdão é uma decisão racional. Você precisa elencar para você quais são os benefícios disso que você está fazendo. Porque antes de atingir o outro, o perdão é um benefício que você se aplica. É um direito que você exerce de fazer uma faxina na sua mente, no seu coração, para colocar aquela pessoa no lugar certo. Se amais somente aquele que vos amam, que valor tem nisso? Que valor tem a gente amar somente as pessoas que nos amam? Que valor tem a gente tratar bem somente as pessoas que nos tratam bem? Sabe, minha gente, de vez em quando eu fico pensando que o cristianismo perde o seu brilho cada vez que um cristão desiste de fazer o bem. Agora, se você quiser viver o desafio de ser um cristão nos dias de hoje, você terá que aprender a fazer essa faxina da mente, a faxina do coração. Terá de aprender a dar passos na direção daquele que te ofende. Terá que oferecer a ele uma palavra muito diferente daquela que ele costuma lhe oferecer. Terá que ter a mansidão no coração. Porque só os mansos, Jesus já dizia numa outra ocasião, alcançarão o reino. E a experiência com esse Deus misericordioso vai lhe fecundar cada vez mais, para que você tenha condições de experimentar esse amor de Deus e levá-lo a tantas outras pessoas que estão necessitadas dele. Nós falamos muito de amor nos dias de hoje. Mas falar de misericórdia é diferente. Falar de misericórdia é falar do comprometimento, de um amor que opera, que transforma, que realiza, que não é teórico. De um amor que entra na nossa história, que entra na nossa vida, que provoca atitudes, que cura feridas, que lava mágoas, que proporciona a reconciliação. Até os pecadores amam aqueles que os amam. E aí que vantagem tem? Pecadores nós somos, né? Vamos mudar um pouquinho aqui essa palavra. Até os ateus fazem isso. Eles não estão comprometidos com essa palavra. Eu e você estamos. A não ser que você não queira ser cristão mais. Aí você tem o direito de fechar essa Bíblia e nunca mais tocar no assunto. O que nos falta para a gente ter coragem de perdoar? Quais são os caminhos que nós precisamos dar na direção desse perdão efetivo? Começar a pensar os motivos da mágoa e identificar que eles são muito inconsistentes. Às vezes eles não têm nenhum sustento. Eles são bobos, eles são mentirosos, mas a gente resolveu guardar como se eles tivessem fundamentos. Não tem. E se tem algum fundamento, aí você começa a ter uma capacidade de reconhecer que aquilo que ele lhe disse não foi tão
mentiroso assim? E que se tinha alguma correspondência a alguma verdade, encare como uma correção. Eu faço questão de colocar esse trecho do Evangelho de Lucas, por ser ele um estatuto bastante difícil de ser compreendido. Porque pode parecer um prejuízo, pode parecer que nós estejamos abrindo mão do bom senso, pode ser que a gente esteja ficando bobo ao fazer isso, mas não. Na verdade, esse avesso, ele nos proporciona uma maturidade espiritual, uma maturidade afetiva, que vai nos beneficiar demais depois que ela for alcançada. Porque você vai esperar menos do outro. As nossas decepções, elas acontecem, não é porque o outro nos ofereceu muito pouco, é porque nós esperamos muito dele. Os nossos erros são aí, muitas vezes estão aí. O outro ofereceu aquilo que ele podia, mas nós esperávamos tanto, tanto, tanto. Projetamos tanto, imaginamos tanto o outro, que quando ele foi ele de verdade, não nos bastou. É tão interessante quando nós descobrimos que ter autoridade sobre si é uma forma muito, mas muito interessante de transformar o mundo. Lidere-se. Tenha autoridade sobre os seus sentimentos, expulse do seu coração as mágoas que não lhe edificam e faça crescer os sentimentos nobres. Você vai ver que vai ficar muito mais natural amar e ser amado. Se dentro das nossas cidades, na nossa rua, no nosso bairro, se a gente conseguisse viver essa proposta, essa regra de ouro, que até mesmo os ateus podem observar. Qual é o mérito de amar quem nos ama? Você que está aí acostumado a lidar com quem você ama e com quem ama você, isso a gente já sabe. A gente precisa aprender agora é lidar com quem não nos ama. A gente precisa colocar uma semente de cristianismo entre nós que não nos amamos. Lidar com os que a gente ama, a gente já aprendeu um pouco. É claro que a gente ainda esbarra em dificuldades, porque também não é fácil lidar com quem a gente ama. A gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio entre o não e o sim, o tanto que a gente permite, o tanto que a gente nega, o tanto que a gente cuida, o tanto que a gente precisa deixar um pouco descuidado para ver se o outro acorda. É um aprendizado constante lidar com quem a gente ama, mas é muito mais fácil lidar com quem a gente ama e por quem a gente é amado. O desafio é para mim, o desafio é para você, porque eu também preciso internalizar esse estatuto. Eu também tenho vontade de devolver o mal com o mal. Eu também sinto o desejo de gritar a palavra que agride aquele que me agrediu. Mas se nós quisermos observar a palavra de Jesus, nós teremos de quebrar o poder deste ódio dentro de nós. Jesus nunca desprezou aquele que se aproximou com sinceridade e pediu isso. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida. Cura os meus passados, os meus erros. Jesus nunca desprezou os sinceros. Os que tiveram coragem de tocar o dedo na ferida. Os que não inventaram absolutamente nada para estar diante dele. Os que vieram nus. Os que rasgaram as vestes e que não tiveram medo de mostrar a vergonha. Os grandes homens e as grandes mulheres da história, os que foram realmente tocados e que se transformaram como modelos para nós, todos eles chegaram miseráveis diante do Senhor. Ninguém perfeito. E Jesus dispensou tudo isso.
Mas todos aqueles que tiveram coragem de mostrar a sua miséria ao Senhor, grandes feitos aconteceram. Foi assim na vida de Madalena, foi assim na vida de João, foi assim na vida de Zaqueu, que envergonhado de si mesmo, não teve coragem de esperar Jesus ali, no lugar onde ele poderia ser visto e ver. Preferiu ficar lá, escondido no meio das árvores, como se fosse um bicho, fazendo de tudo para ficar ali no anonimato, para ver Deus acontecer na vida dos outros, os que estavam lá. Porque certamente Zaqueu estava visitado pela convicção de que Jesus não tinha disposição para os miseráveis. Zaqueu certamente pensava que aquele homem, que aquele grande profeta que estava passando, fazendo uma grande revolução em Israel, cumpria bem as regras do seu tempo, acreditando que Deus tinha predileção pelos perfeitos. Por isso, escondido na árvore, porque de alguma maneira já tinha sede de ouvir alguma palavra, mas não tinha coragem de se colocar diante. Mas eis que Jesus faz o impensável. Rodeado de santos e seguidores, Deus desvia o olhar. E ao desviar o olhar, encontra aquele que ele realmente precisa encontrar. Não que aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor também não precisassem dele. Não estou dizendo isso. Ele está apenas cumprindo a palavra que ele mesmo disse, que quem precisa de médico é o doente. E naquele momento, o doente estava escondido na árvore. E Jesus o percebe. E Jesus o olha. E diz a frase que vai mudar definitivamente a vida de Zaqueu, que vai ser um divisor de águas. O Zaqueu do passado, o Zaqueu daquele presente para o futuro. Jesus olha para aquele homem escondido de si mesmo, envergonhado da vida que levou. Na metáfora da árvore, na metáfora de estar escondido, Deus reconhece um homem com medo de si mesmo, com vergonha de si mesmo, assim como muitas vezes eu estive, assim como muitas vezes você também esteve, envergonhado de si mesmo, mergulhado na sua misericórdia, na sua miséria, esquecido da misericórdia. Olha para ele e diz: Zaqueu, desce dessa árvore, que hoje eu quero ficar na sua casa. Poderia muito bem, Zaqueu, ficar na casa deste povo aqui, mas não. Eu quero ir para a sua casa. O olhar de Deus encontrando quem precisa ser encontrado. O olhar de Deus olhando para quem precisa ser olhado. O amor de Deus amando quem verdadeiramente precisa ser amado. O olhar de Deus achando quem está perdido. E fazendo nascer a vida nova em quem está tão antigo, envelhecido, fracassado. É esse Deus que nós seguimos. É nesse Jesus que nós acreditamos, que faz o improvável acontecer. Alegre-se do seu Salvador. Alegre-se do seu Mestre. Alegre-se do Deus a quem você ama. Ele olha para as árvores, para os lugares improváveis onde nós não costumamos encontrar pessoas, e lá descobre alguém que merece a chance de uma vida nova. E se aconteceu com Zaqueu, pode muito bem acontecer comigo. É isso que me move todos os dias. Se aconteceu com Zaqueu, também pode acontecer com você. O improvável pode acontecer. Eu também um dia vivi e continuo vivendo durante muitas vezes, em muitos momentos da minha vida, a desconfiança dos que me olham e dos que não conseguem acreditar que Deus possa fazer alguma coisa na minha vida. Dos que me enxergam de qualquer jeito. Não me importa.
Nós sempre seremos vítimas de pessoas que não estão nem um pouco comprometidas com a sua verdade. Não é nenhum problema isso, faz parte da nossa vida. Agora, o que tem que nos mover é o olhar improvável de Jesus, nos fixando e nos querendo para Ele. Você pode ter certeza que na vida deste homem, marcado pelo limite e pela miséria, há um Deus que não desiste dele. Eu acredito. E eu persigo essa verdade cada segundo da minha vida. E você tem o direito de crer nisso. Você pode até acreditar que Deus tenha mais o que fazer na vida do seu irmão, porque ele é um pouco melhor que você. Mas é o improvável que nós estamos vendo acontecendo. É o improvável. É Jesus no meio daquela multidão de homens e mulheres retos, seguidores assíduos da religião do seu tempo. E ele desviando o olhar deles e prestando atenção na prostituta que está pronta para ser apedrejada. É o improvável acontecendo. É João, um homem de um temperamento horroroso, sendo olhado por Jesus e por ele transformado, chegando a ponto de ser chamado discípulo amado. É o improvável acontecendo. É o drogado se levantando e reencontrando o sentido da vida, porque foi tocado pelo amor de Deus e pela misericórdia de Deus. É o improvável acontecendo. É o desonesto reencontrando-se com a verdade, reassumindo a vida de um jeito novo. É o improvável acontecendo. É o alcoólatra se livrando do seu vício, reencontrando o valor de si mesmo e dizendo: a partir de hoje o álcool não faz parte da minha vida. É o improvável acontecendo. É a ação de Deus silenciosa nos corações que a gente nem desconfia, que já estão sendo fisgados pelo céu. É o improvável acontecendo. Por isso nenhum preconceito cabe em nós. E nenhum preconceito deveria caber no coração de um cristão. Porque naqueles lugares onde eu não acredito que Deus possa estar, cuidado, às vezes aquele processo de santificação já está muito mais adiantado do que o nosso. Porque o improvável está acontecendo o tempo todo. Pode ser que você seja também um caso improvável. Que bom. Você que sempre se interpretou assim: é improvável que Deus me faça um santo. A história nos mostra que é diferente. Que tudo pode acontecer nesse coração aí, se você tiver coragem de descer da árvore e acreditar que o olhar e a palavra são para você. Pode ser que você faça parte dos improváveis. Pode ser que você tenha desacreditado durante muito tempo de que Deus pode muito em você e através de você. Pode ser que você tenha vivido uma vida de muitos erros que lhe causou um pessimismo natural, que lhe impede de acreditar que Deus tem um plano para você. Pode ser. Isso acontece tão frequentemente entre nós. Acontece. Quero saber se é pecado pedir uma graça a Deus impondo a data para receber. É pecado não, meu filho, isso é um absurdo, né? Porque se é de graça, não tem que estar marcado, né? Às vezes a gente escuta algumas orações que você não sabe quem é o Deus na história, né? Se é aquele que pede ou se é aquele que dá. Tem o Deus, meu Deus Nestor, aqui ao seu dispor, né? Para fazer o que a gente quer, pelo amor de Deus, minha gente. A gente tem que tomar cuidado como nós estabelecemos a nossa relação com Deus. Porque senão Deus vira um servidor da gente, né? Não é por aí. Quantas vezes eu rezo a Deus pedindo o que eu quero, mas eu não vou receber. Porque o que Deus precisa me dar não é o que eu quero, é o que eu preciso. Quantas vezes nós nos percebemos pedindo a Deus somente o que a gente quer? E Deus não pode dar só o que a gente quer. Porque muitas vezes o que a gente precisa a gente não sabe nem pedir. Está lá dentro, é necessidade íntima. A gente precisa dar a Deus a oportunidade de agir no nosso coração e na nossa vida.
Dar a Ele a direção, não é isso? A música diz isso. Vou dar a Deus a direção da minha vida. Isso é, vou dar a Ele a oportunidade de fazer em mim a sua obra, de realizar em mim a sua obra. Essa coisa de fazer negociação com Deus, eu particularmente, gente, eu nunca fui adepto disso. Eu dou a Deus isso, faço um sacrifício durante a quaresma para que Deus faça isso por mim. Você pode até ter o hábito de fazer promessa e sacrifício, mas pelo amor de Deus, faça isso com maturidade. Não fique pensando que Deus fica feliz cada vez que você sobe de joelho uma escada. Não, Deus fica feliz com a repercussão do sacrifício na sua alma, na sua vida, na sua atitude. Não adianta nada eu andar de joelhos uma distância lá em Lourdes, pagando uma promessa em Aparecida, se eu levanto do mesmo jeito que eu me ajoelhei. Eu tenho que me ajoelhar e me levantar melhor depois do sacrifício, mas como pessoa, não é só o joelho esfolado e o sacrifício do corpo que vai agradar a Deus, isso não agrada. O que agrada a Deus é a repercussão do meu sacrifício no meu jeito de ser gente, na minha atitude. Então, eu deixo de comer chocolate durante a quaresma. Você acha que Deus está lá marcando? Olha lá, ele hoje está sofrendo mais, ele hoje comeu. Não. A repercussão do sacrifício é que agrada a Deus, porque melhora o que eu sou. Como eu dizia, como é que o meu pecado atinge a Deus? Porque atinge a mim, faz mal a mim. Porque faz mal a mim e Ele me ama, então faz mal a Ele também. A mesma coisa, o que me faz bem também a Ele. Porque todo pai fica feliz quando vê o filho sendo repercutido por alguma coisa boa. Então fui capaz de viver o meu sacrifício de quaresma, fui capaz de viver a promessa que eu fiz. Mas o que Deus está me dando não é por causa do meu sacrifício, mas é por causa da repercussão que a graça teve dentro de mim. Aquilo que a graça encontrou lugar para fazer. Deus quer nos entregar as coisas boas todos os dias, minha gente. Ele não é um menino que precisa ser adulado para fazer. Quantas vezes eu precisei ser adulado para poder estudar? Ah, Fabinho, se você estudar, eu vou te dar um sorvete. Ah, Fabinho, não é assim que funciona? Quantas vezes na nossa vida nós precisamos do estímulo para poder fazer? Precisou ser adulado. Deus não precisa ser adulado. Volto a dizer, a repercussão do sacrifício na nossa vida é para que eu tenha a oportunidade de deixar a graça de Deus agir em mim. Então, quando eu sou fiel a um sacrifício que eu fiz, Deus começa a ter mais chance dentro de mim, porque eu me eduquei. Eu fiquei mais disciplinado. E pode observar, uma pessoa disciplinada, Deus tem mais chance na vida dela. A disciplina é uma picada que nós abrimos na mata para que Deus passe. Quanto mais disciplinas a gente tem, quanto mais a gente disciplinado é na vida, maior é a oportunidade que Deus tem de agir em nós, porque Ele vai encontrar espaço para poder agir. Quando eu sou capaz de viver um sacrifício, eu tenho então mais condições de viver a vida cristã. Quantas pessoas imaturas, não sabem viver sacrifícios, não sabem viver os problemas da vida, porque foi acostumado a ser adulado a vida inteira. Então, muito cuidado, minha gente. Preciso saber como é que a gente está rezando. Como é que nós estamos rezando e o que nós estamos pedindo a Deus. Será que nós estamos pedindo a Deus que Ele venha nos adular? Que Ele venha nos dar só o que a gente quer? Mas e aí como é que você vai crescer? Se Deus não lhe contrariar. Quantas vezes na vida um filho cresce justamente no momento em que ele é contrariado? No não que ele recebeu. Não, meu filho, isso eu não vou dar, porque não é hora, você não está preparado para isso. Quantos filhos morrem porque receberam o carro antes da hora? Quantos filhos já morreram porque ganharam uma moto antes da responsabilidade? Ah, mas ele já tem idade para ter carteira. Idade, minha filha, cronológica, não significa absolutamente nada. O pai, a mãe, precisa ficar de olho na idade mental do filho. Será que ele já está com responsabilidade para ter um carro? Tem idade, mas já tem responsabilidade para isso? Então o pai e a mãe dão as coisas na hora certa.
Na hora que a responsabilidade existe, porque sabe que pode estar dando a morte para o filho. Dar uma moto antes da hora pode ser dar a morte para o filho, que você vai criar a oportunidade para o desastre. Você vai criar a ocasião para que o diabo haja, o diabólico da vida. Deus, a oração é a mesma coisa. Muitas vezes nós estamos pedindo a Deus aquilo que não está na hora de pedir. E a gente só gosta de Deus na medida em que Ele realiza o que a gente está pedindo. Mas não é por aí. A oração tem que ser um lugar da gratuidade. Tem que ser o lugar onde a gente aprende a viver a restrição e a possibilidade. Nem sempre Deus vai me dar o que eu pedi. Então eu tenho que ter a consciência. Esquece, para de pedir. Uma hora vem, uma hora acontece. É igual quando a gente quer que uma coisa aconteça e a gente insiste demais. Pode ser que aquilo nem aconteça, pelo tanto que a gente insiste. E às vezes quando igual um casal de amigos que eu fiquei sabendo, que há muito tempo estava querendo engravidar, já tinha feito de tudo, tentado de tudo, não tem mais jeito. Relaxaram, a mulher engravidou. A ansiedade gera isso muitas vezes. A nossa oração muitas vezes é ansiosa. Nós ficamos pedindo para Deus o que a gente quer hoje, igual criança birrenta. Mas não precisa ser assim. Nós podemos aprender a viver essas demoras de Deus. Nós podemos muito bem aprender a viver este tempo de esperar. Entrega a Deus. Eu com toda sinceridade, eu não tenho mania de pedir as coisas a Deus. O meu jeito de relação com Deus é diferente. Eu tenho Ele o tempo todo comigo, o tempo todo presente na minha vida, e eu sempre contando para Ele o que está acontecendo, as minhas alegrias, as minhas derrotas. Como? Na minha intimidade com Ele, minha gente. Eu não preciso dobrar os meus joelhos para estar lá na igreja, na capela, para estar em oração. Claro, essa oração formal é importante, mas a que verdadeiramente nos conduz no caminho da mística é aquela que perpassa a vida inteira. Quando você vê, oh meu Deus, que bom isso. Oh meu Senhor, obrigado por que está acontecendo em mim. Oh meu Deus, me dê força nessa hora. Mas eu não gosto de formular o que eu quero, não. É igual quando o Robinho ficou doente. Em nenhum momento eu tive coragem de pedir a Deus, cura o Robson. Isso eu aprendi com o Padre Léo também. Em nenhum momento o Padre Léo pediu a Deus que o curasse do câncer. Foi ele mesmo que me disse isso. Não estou pedindo não, Fábio. Porque eu não sei se Deus quer. Eu não sei se Deus pode reverter as minhas escolhas. Agora eu estou pedindo para Ele, me ajude a viver bem até o último momento da minha vida. A gente sempre tem a tentação de pedir o que a gente quer, mas nem sempre o que a gente quer é o melhor para a situação. Quem tem a sabedoria é Ele, minha gente. Quem sabe é Ele. O que eu posso saber é aquilo que a minha inteligência me ilumina e aquilo que eu permito que Ele me mostre. Mas a minha inteligência será sempre limitada para perceber a vida. Mas Deus não tem limites para perceber. Então rezar é isso. É todo dia, toda hora, falar, Senhor, minha vida está em suas mãos, os meus projetos, me ajude a tomar as melhores decisões, coloca na minha vida a pessoa certa para me ajudar, para me orientar nessa hora, e vem, acontece. Eu digo isso por mim. Deus me assessora o tempo todo através das pessoas. Deus está do meu lado o tempo todo através das pessoas. Eu sinto isso. Eu fico pedindo, não, eu mostro para Ele todos os dias minhas necessidades. O Senhor está aqui, ó. Preciso disso, preciso daquilo, e o Senhor faça do jeito que achar melhor. Eu estarei aqui, pronto, atento, esperto, para saber o que o Senhor quer. Para quem sabe eu fazer a parte do milagre que me cabe. É isso. Não fique muito ansioso com aquilo que você não tem. Pode ser que não é a hora ainda. E na hora que chegar, o momento certo, pode ter certeza que a vida vai lhe conduzir e você vai chegar lá, porque Deus quer. E aí a gente faz o esforço da gente, a parceria está. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição.
O que me move não é o que eu já alcancei da vida. Isso é só um ponto de partida. O que você já alcançou na sua vida até o dia de hoje é apenas um ponto de partida. O que te move é o que você não tem. É o que lhe ausenta. Aquilo que lhe é ausente. Aquilo que lhe falta. É isso que lhe faz acordar todos os dias e correr atrás. Mas seria muito bom se a gente começasse a perceber que chega um momento da vida em que não basta correr atrás do que é material. A gente precisa correr atrás de sonhos, de realidades que ultrapassam a matéria. Porque você vai chegar a uma conclusão de que aquele carro bonito não basta, aquela casa bonita não basta, aquele apartamento maravilhoso não basta. É aqui dentro, o contexto das ausências, gritando pela necessidade de ter uma casinha branca, de varanda, um quintal e uma janela só para ver o sol nascer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só para ver o sol nascer. O projeto aqui não é uma coisa muito grandiosa. O que amarra esse ser humano à vida é só uma casinha branca. Interessante essa metáfora. Interessante esse significado. É o significado de uma vida bem vivida. Aqui no refrão dessa música é o resultado de uma vida bem vivida. Depois de ter enfrentado todas as dificuldades da estrofe, eu ter o direito de encontrar neste mundo um lugar onde eu possa me sentir aconchegado. Ontem, quando voltava de Campina Grande para João Pessoa para eu pegar o voo, observando aquelas cidadezinhas, pelo caminho, aquelas casinhas típicas da Paraíba, ali do Nordeste, do sertão, aquelas regiões mais simples do país, todas muito coloridas, casinhas pequenas, mas que dá vontade de entrar e de ficar. São especialistas em aconchegar. Eu fiquei pensando muito nisso. Meu Deus, às vezes nós queremos tanta coisa para viver, e de repente, uma casa dessa, com toda essa cor por fora, cheia de sentimento por dentro, com pessoas que se amam, e a vida está pronta. Aí eu comecei a me pensar assim, onde é que eu me aconchego? Que realidade nessa vida me faz sentir à vontade? Onde é que a gente cabe? Quais são os espaços que realmente nos acomodam? Nos aconchegam. Quando a gente vai decorar a casa da gente, por mais simples que ela seja, outra coisa você não quer, senão criar um espaço onde você se sinta aconchegado. O quarto pode ser o quarto mais bonito do mundo. Se ele não tem o retrato da sua alma, você não se aconchega nele. É por isso que o bom arquiteto é aquele que sabe ler a alma do cliente. Claro, tira as cafonagens, os excessos do cliente, mas coloque ele dentro de um lugar que o aconchegue. A minha casa precisa ter os aspectos da minha alma. E eu perguntava isso para mim ontem, onde é que eu me aconchego? Aí eu me lembrei não só de estruturas físicas, porque a casa não é só um aglomerado de paredes, a casa é também um sentimento. Eu quando entro dentro de um lugar, imediatamente eu sinto se aquilo me provoca algo bom ou algo ruim. As paredes têm alma, sim. Claro, não a alma que eu estou acostumado a tratar, eu como padre lido com a alma o tempo todo. Eu estou falando daquilo que extrapola a matéria, daquilo que transcende a realidade física. Uma casa está construída a partir de sentimentos e tijolos. A casa é também um sentimento. Quando eu volto para minha casa e aquela sensação boa, quando eu abro a porta, quando eu entro e encontro a minha realidade, o meu aconchego, então, eu entendo que a casa é sentimento. A nossa vida espiritual, minha gente, está a serviço de criar esse aconchego.
Porque só no aconchego é que você enfrenta bem os seus desconfortos. Se uma pessoa não está bem aconchegada afetivamente, ela terá muita dificuldade de lidar com os desconfortos da alma. Porque esses desconfortos, eles existirão sempre. Não há a possibilidade de ter uma pessoa humana sem identificar nela os desconfortos que fazem com que ela se mantenha viva. Crie, retire de você essa ilusão de que é o que você tem que te sustenta. Não, o que você alcançou na sua vida até hoje é apenas o ponto de partida. O que lhe move é o que ainda lhe é ausente. Que eu falo que o que nos alimenta não é o que a gente tem. O que nos move não é o que a gente tem. Porque o que leva um ser humano adiante é o desejo. Desejo no sentido mais profundo. O elan vital que nos mantém presos à vida. Aquele significado sem o qual a gente não consegue levantar de manhã para trabalhar. Todos nós temos este elan vital. E é claro que à medida que ele vai sendo desgastado e não vai sendo renovado por nós, auxiliados pela graça de Deus, pela presença dos amigos, aqueles que nos amam, são essas situações que vão renovando o nosso elan com a vida, a nossa costura com a vida. Nós estamos costurados com a vida. Se a gente não renova isso, a gente fica deprimido, a gente perde a vontade de viver, falta sentido, né? Olhe para as suas ausências, olhe para aquilo que você não tem. Você que já teve a oportunidade de ter tanto na vida. Talvez você já tenha tido muito sucesso, talvez você já tenha tido muito dinheiro, talvez você já tenha construído muitas coisas, materialmente falando. Ouse olhar para aquilo que não é material agora. Olhe ao seu redor e veja, por você mesmo. Responda essa pergunta, ainda que seja em partes, ainda que não seja inteira. O que lhe aconchega nessa vida? O que lhe faz ter a sensação de estar no lugar certo? Qual é o lugar onde a sua alma repousa tranquila? Onde você tem condições de administrar aquilo que lhe é ausente e manter um sorriso no rosto a si mesmo. Porque esse é o grande projeto. Saber que tudo que a gente já alcançou não é quase nada perto do que a gente ainda precisa. O amor nunca será perfeito, porque ele é um gesto inacabado. Por mais que eu tente, com a minha atitude, com a minha postura, com a minha palavra, amar aqueles que eu amo, o meu gesto será sempre imperfeito. Mas por isso é belo. Porque nele falta. Nele alguma coisa ainda é ausente. O mistério de Deus na nossa vida é assim, minha gente. É a gente ter condições de olhar para as estrofes tristes, observar o refrão feliz e perceber que o que realmente vai nos realizar não é o momento em que as respostas chegarão, não é o momento em que nós estivermos satisfeitos com a vida, não. O que vai nos realizar é essa eterna insatisfação que nos mantém harmoniosos. Eu vou bem. Apesar de todas as dificuldades, eu vou bem, porque eu estou projetando a construção de uma casinha branca onde eu possa me sentir aconchegado. Só os sábios são capazes dessa proeza. Porque às vezes a gente entende tudo, mas não captou o encantamento daquilo que entendeu. A vida da gente é a mesma coisa. Tantas vezes você não entende o que está se passando. Tantas vezes você olha para o seu coração e ele está aglomerado de sentimentos contraditórios, de coisas que lhe são até desconhecidas. Mas por que não reconhecer em tudo isso uma beleza? É bonito sim, todo o processo humano é sempre bonito. Mesmo que tenha fragilidades, que a gente seja exposto numa indigência que nos envergonhe, é bonita, a vida é sempre bonita. Porque ali existe uma ausência, o gesto é inacabado, ele não termina, é igual à arte. Você nunca vai poder encontrar um artista satisfeito com a obra produzida.
Você pode até ficar satisfeito com aquilo que o artista produziu, mas ele não está mais, porque se ele ficar satisfeito, ele para naquela obra. O que o mantém não é o que ele já alcançou das suas possibilidades. O que o mantém vivo, o que o mantém artista, é aquilo que ele ainda não conseguiu alcançar do seu processo criativo. O gesto é sempre inacabado. Aquela expressão de São João da Cruz: o que eu conheço de Deus são as pegadas de sua ausência. Não é lindo isso? Anota aí, registra no seu coração. O que eu conheço de Deus são as pegadas de sua ausência. Parece contraditório. Aquilo que eu sei de Deus é aquilo que me ausenta dele. É aquilo que no intervalo entre o que eu já conheci e o que eu ainda não sei, e prevalece um mistério neste intervalo, é este mistério que me leva até Deus. Porque se eu me baseasse naquilo que eu já sei sobre Ele, eu me acomodaria aqui, nesse exato lugar onde eu estou. Eu não faria um próximo programa. Não. Ao olhar para tudo isso que me ausenta, a tudo isso que me fere, eu descubro o meu elan com a vida. É nessa santa curiosidade que eu me posiciono como um homem de fé. Viktor Frankl, um psicoterapeuta que escreveu uma obra belíssima a respeito do sentido da vida, ele dizia isso, que um ser humano, quando perde o sentido para a vida, ele deixa de lutar. E ele experimentou essa tese dele no campo de concentração. Antes de escrever a tese, ele viveu. Ele observou no campo de concentração nazista que os amigos que não tinham familiares mais para onde retornar, que já sabia que estavam mortos, eles se entregavam ao processo da escravidão sem nenhuma esperança. E ele não. Ele quis continuar vivo, mesmo sem saber se existia alguém esperando por ele. O que ele faz? Coloca uma plantinha na janela e estabelece com ela um vínculo. Eu preciso viver para que essa plantinha não morra. E assim ele criou a psicologia do sentido da vida. Quando ele diz que quando nós estamos conectados a um motivo, a gente não morre. Aí você vai poder passar por todas as pedreiras da vida, por todas as pirambeiras da vida, por todas as ladeiras e as subidas mais difíceis, e você não vai desanimar. Porque você tem um motivo. Você tem um sentido pelo qual continuar vivo. O que me move é a fé. É o território em que eu ponho o pé e Deus misteriosamente põe o chão. Eu não tenho chão para pisar. Eu só tenho o pé para colocar lá. E é misteriosamente que Deus coloca um chão sobre os meus pés. Isso é a fé. Quando você, no momento da sua dor, quando a vida lhe era pesada e você não era capaz de caminhar sozinha, você ousou colocar o pé. Deus colocou o chão. Isso é a fé. É a oportunidade que nós temos de viver de maneira ousada. Porque isso é ousadia, minha gente. E nem é uma ousadia religiosa, viu? Isso é uma ousadia humana. A psicologia propõe a mesma coisa que as religiões propõem. Aliás, a psicologia aprendeu conosco que quem não ousa investigar os mistérios do coração, nunca será capaz de viver a contemplação que isso é possível. É quando eu me contemplo e eu fico extasiado diante daquilo que eu encontro. Não entendo quase nada, mas fico extasiado. E esse é o desafio. Você olhar para aquilo que lhe é ausente, aquilo que você ainda não tem, e não perceber nisso uma frustração, mas perceber nisso uma motivação, um desejo que lhe leve adiante. Como dizia São João, o que conhecemos de Deus são as pegadas de sua ausência. É aquilo que lhe é ausente hoje, que você ainda não tem, que lhe faz querer acordar amanhã e continuar essa batalha que nunca tem fim.
Chego no restaurante, no hotel, vamos ter pouco tempo para descansar e já ir dar continuidade na viagem. Aí a minha assessora me liga: padre, o que você vai querer comer? Aí eu confio, pede aquilo que você acha melhor. É uma forma que eu tenho de descansar. É uma forma que eu tenho de dar ao outro a possibilidade de estabelecer comigo, de crescer comigo ainda mais nessa confiança. É um exemplo bobo, minha gente, mas a oração não é outra coisa senão dar a Deus o direito de escolher o cardápio. Dar a Deus o direito de escolher o alimento que nós precisamos ingerir. É por isso que quanto mais a gente se afasta de Deus, maior é a nossa incapacidade de perceber as regras do bom senso. Aí nós vamos ficando aquelas pessoas insuportáveis. Por quê? Nem mesmo os atributos humanos que deveriam facilitar a nossa vida social estão prevalecendo em nós. Nesse tempo onde tantas agressões gratuitas, as redes sociais, onde as pessoas estão tão emburrecidas por causa dos seus posicionamentos políticos, por causa das suas opiniões, a gente agride o outro com tanta facilidade, a gente deprecia o outro com tanta facilidade. Nós, porque somos cristãos, não devemos engrossar esse time, não. Já tem gente demais falando mal, já tem gente demais, colocando os ódios para fora. É impressionante como nós queremos combater a crueldade com crueldades ainda piores. Sabe por quê? Porque na tentativa de consertar a crueldade, nós somos ainda mais cruéis. Aí a gente descobre que nós estamos no oposto do que Jesus nos ensina. Você não pode tentar curar uma crueldade com outra crueldade. E o mundo vai ficando cada vez mais doente. E nós vamos entrando nesse jogo doente. Muitas vezes ficamos paralisados pelos acontecimentos. Às vezes nos acontece uma coisa ruim e a gente fica ali meses parados naquilo que foi ruim. Não viramos a página, não damos continuidade à vida, aí perdemos a oportunidade de viver a beleza dessa música. Ir para frente sem me fatigar. Vou com asas, pois confio no Senhor. É assim que funciona. Quando eu permito que os acontecimentos ruins sirvam apenas como uma escada para eu poder galgar um lugar mais alto, eu estou fazendo justiça ao sofrimento que me ocorreu. Agora, quando eu fico nivelado nele, não alcanço absolutamente nada do que ele pode me propor. É por isso que a gente precisa ficar muito atento aos sofrimentos que a gente tem passado, que a gente tem experimentado, às perdas que a gente viveu, porque tudo isso pode servir para nós como uma escadaria que nos leva para cima. Às vezes eu fico pensando que nós não temos a ideia do que nós podemos como pessoas. Um ser humano não tem ideia do que pode fazer pelo outro. Ainda mais se estiver visitado pelos princípios cristãos, que nos ensinam o tempo todo a jogar a nossa alma para fora. Vamos sair das nossas mesquinharias, vamos parar de amassar o pão do nosso dissabor, das nossas mazelas. A minha vocação é buscar as alturas. A sua vocação é buscar as alturas, mas nós jamais conseguiremos alcançar essas alturas se a gente ficar preso a tudo isso que é mesquinho em nós. Se nós ficarmos presos a uma experiência religiosa que não nos permite o aprimoramento do ser, se nós ficamos presos em preces que definitivamente não nos aproximam de Deus, mas são apenas uma verborragia, um palavreado sem sentido, que não repercute dentro de nós. Volto a dizer, uma fé que se manifesta o tempo todo a partir de pedidos e não a partir de confiança. Quando peço alguma coisa a Deus, eu corro o risco de estar sendo movido pelas minhas necessidades superficiais, bobas, porque nem sempre eu sei o que de fato preciso. Por que não vou dar a Ele a carta branca?
Por que não darei a Ele o acesso a tudo isso para Ele reger a minha vida? Se eu faço essa experiência com uma outra pessoa, se eu faço a experiência de confiar a minha vida a uma pessoa que também é marcada por limites como eu sou, não farei isso com Deus? Essa presença máxima, extraordinária em mim, em você, agindo em nós através da nossa consciência, iluminando-nos, traçando os nossos caminhos a partir do bom senso. Sim, Deus nos orienta através do nosso bom senso. Se você quiser identificar se aquilo é para você ou não, use o seu bom senso. A voz de Deus repercute profundamente ali, no momento em que nós ousamos escutar a voz interior que em nós funciona como bom senso. É essa confiança que nós precisamos buscar diariamente, volto a dizer, para que a nossa fé deixe de ser de pedidos e passe a ser de entrega, de confiança. Aliás, a confiança é uma das mais belas virtudes que nós podemos experimentar em uma pessoa. Você sabe muito bem disso, a vida nos ensina que nada pode nos enriquecer mais do que a gente ter pessoas em quem a gente confia. Pessoas com as quais a gente conta. Tão raro nos dias de hoje, né? As pessoas se descartam tão facilmente. As pessoas fingem amor, fingem fidelidade. E de repente, quando a gente se descobre fazendo uma experiência positiva de confiança com alguém, é como se um conforto existencial pudesse trazer um sentido muito pleno à nossa vida. Quando eu tenho a oportunidade de passar pela vida de uma pessoa e fazer o bem, é Deus que está passando na vida daquela pessoa através de mim. Quando você tem a oportunidade de oferecer o seu conhecimento para facilitar a vida do outro. É tão bonito quando nós encontramos o profissional que faz questão de ensinar ao outro aquilo que sabe. Quando você vai ser atendido por um médico e o médico faz questão de olhar no seu olho e de explicar o que você tem, como será o tratamento, por que talvez você tenha tido aquilo. Quando ele coloca o conhecimento dele para ajudar a aliviar a dor, a sua ansiedade, a sua angústia. Eu posso ir muito além de onde estou. Isso é uma verdade. Eu ainda não alcancei tudo o que posso alcançar, como padre, como homem que sou. Você ainda não alcançou aquilo que você pode alcançar como pessoa. Tantas virtudes à nossa espera, tantas coisas bonitas podendo serem vividas, e a gente não vive porque a gente não chega lá. Às vezes não somos cruéis assim dentro da nossa casa. Nós queremos combater uma crueldade com uma outra crueldade ainda maior, e justificados. Nós nos justificamos porque somos cruéis, e perdemos a oportunidade de sermos essa mão de Deus na vida do outro. Tanta gente sofrendo hoje, minha gente. Tanta gente nas UTIs, tanta gente nos hospitais, abandonados, sozinhas, tanta gente na prisão. E o mundo cada vez mais cruel. Porque falta essa consciência do que nós podemos. Quem são os nossos inimigos hoje? Eu gosto de pensar que o pior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. Quando eu, consciente ou inconscientemente, fico colocando obstáculos ao meu crescimento, por exemplo. Quando eu deixo prevalecer o meu ciúme, a minha vaidade, e eu perco a oportunidade de alcançar algumas dimensões do ser, que só podem ser alcançadas se eu não estiver sob o domínio do meu ciúme, se eu não estiver sob o domínio da minha vaidade. Então, a minha oração de confiança, ela será sempre uma abertura de coração que me colocará diante de Deus assim: Senhor, Tu sabes o que é melhor para mim. Me dê esclarecimento, proteja-me das ciladas do demônio, para que eu não me desvie do caminho que me levará ao lugar que o Senhor gostaria que eu chegasse. A gente sabe que a plenitude não é para nós, isso é só depois na eternidade. Humanamente a gente nunca vai experimentar a plenitude.
Não cabe dentro de nós o que é pleno. Nós não suportaríamos, para usar uma linguagem bíblica, nós somos vasos que não suportariam o líquido da plenitude. Não é assim? Em muitos momentos da Sagrada Escritura você tem a plenitude como uma proposta para o futuro. Nós humanamente nós não suportamos o que é pleno, não damos conta disso. Então a gente vai em partes, e é assim que a gente se realiza. Mas a oração do dia a dia é interessante demais você começar a perceber que você pode fazer a sua vida, toda ela, ser oração. Então está dentro do carro, seu pensamento se eleva, e você começa a tratar com ele as suas questões, você começa a dividir com ele as suas ansiedades. Tem gente que fica amassando o pão do dissabor o tempo todo. O tempo todo está reclamando da vida, o tempo todo está reclamando da vida, minha vida não presta, minha vida é isso, minha vida não presta, minha vida não presta, minha vida não presta. Abre a janela dessa casa, para de amassar esse pão, vai fazer um trabalho voluntário, vai encher a sua alma de alegria de outra forma, vai descobrir que você pode ser mão de Deus na vida de outra pessoa. Pare de idealizar a vida não é perfeita para ninguém. Se eu tiver a oportunidade de abrir o meu coração, você vai ver que minha vida não é perfeita, a vida do Christian não é perfeita, a vida de quem nos assiste não é perfeita. Nós não podemos idealizar. Às vezes você olha o outro, nossa, como a vida daquela pessoa é maravilhosa. Você não sabe. Você desconhece os bastidores que aquela pessoa precisa enfrentar diariamente. Vida perfeita ninguém tem. Agora nós temos a oportunidade de descobrir um significado para essa vida e torná-la cada vez mais bonita. É como conhecer outra pessoa. A gente confia à medida em que a gente conhece. Você não fica confiante da noite para o dia. Você pode até se encantar da noite para o dia, mas o encantamento ainda não é confiança. A confiança, ela só se estabelece entre duas pessoas à medida em que nós vamos vivendo as provas que vão purificando aquilo que aquilo que mais tarde nós chamamos de confiança. São gestos pequenos que a gente vai identificando que ali a gente pode confiar. E é por isso que a fé em Deus, ela vai amadurecendo e vai colocando em nós uma confiança. Confiar, minha gente. É tão bonito a gente caminhar na direção de uma fé que se expressa pela confiança. Não entendo nada do sofrimento que agora me ocorre, mas eu confio, Senhor. Não tenho ideia de onde essa dor possa chegar. Não sei por que ela chegou e não sei aonde ela vai chegar. Mas eu confio que o Senhor está cuidando de mim neste momento. Ouse acreditar assim. Que Deus conhece todos os seus sentimentos, que Deus conhece todos os seus pensamentos, e que tudo aquilo que hoje em você é sofrido, por Ele está sendo cuidado. Olha, minha gente, eu digo como padre, anuncio o Evangelho todos os dias, de alguma forma eu anuncio. Nunca vi uma palavra no Evangelho que fosse desfavorável a uma pessoa. Que a palavra, ela pode ser expressão de um bem-querer ou de um mal-querer. Nunca encontrei no Evangelho, nunca encontrei na Sagrada Escritura, na palavra de Jesus, alguma coisa, alguma frase, algum conselho, algum gesto que pudesse ser expressão de desamor. Não. Em todos os momentos, em todos os encontros, Jesus somente pretende beneficiar as pessoas. Com o crescimento, com a vida nova, com a ressurreição, com a superação de tudo aquilo que no passado não valeu a pena. É sempre uma palavra amorosa, é sempre uma palavra dedicada ao crescimento. Estamos encerrando aqui o vídeo de hoje, mas o que foi dito pode continuar reverberando em você.
Comenta aí nos comentários de onde você é, diga o que ficou mais forte e, se você quiser, se inscreve e compartilhe. Isso ajuda a manter o nosso canal vivo. Além, é claro, de dar uma olhadinha na descrição, porque aí sempre tem material que pode dar continuidade ao que você ouviu aqui hoje. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!